Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Luna Júnior e hoje eu vou dar continuidade às nossas videoaulas sobre o tema Planejamento Tributário, Análise de Casos. E hoje eu vou estar falando sobre a questão da aplicação da multa qualificada nas operações envolvendo planejamento tributário, né? Comentar a base legal, o fundamento e também a jurisprudência recente do CARF relativa a essa matéria. Bom, então vamos falar sobre a questão do planejamento tributário, análise de casos, né? Dando continuidade a esse tema, e hoje eu vou falar da questão da aplicação da multa qualificada nas operações envolvendo planejamento tributário e a jurisprudência do CARF relativa a essa matéria. Tá? Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para você poder receber notificações quando os vídeos forem colocados disponíveis para vocês. E também não perca a oportunidade de adquirir os meus livros, né, Curso de Imposto de Renda e Pessoa Jurídica e Manual de Contabilidade para Advogados, cujo link na descrição vai estar neste vídeo. Então vamos falar hoje da questão da aplicação da multa qualificada. Então, antes de mais nada, qual que é a base legal? Onde está o fundamento legal da aplicação da multa qualificada, né, na questão quando há lançamento de ofício, quando há um auto de infração? Qual que é a base legal, né, que o fisco utiliza para fazer a aplicação? Então, a gente vai lá na Lei 9.430 de 96, no seu artigo 44, que ele fala que nos casos de lançamento de ofício, no caso de auto de infração, serão aplicadas as seguintes multas. Inciso 1, de 75%, que é a multa normal, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, ou seja, não pagou, não recolheu, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Então, regra geral, aplicação de multa de 75%. Então, teve auto de infração, fui autuado, fui fiscalizado, né, elaborou auto de infração, a aplicação da multa é de 75%. A multa moratória é de 20%, mas é somente no caso que você não tem procedimento de ofício, não tem auto de infração. E nesse caso, a regra geral é de 75%. E aí nós vamos no parágrafo primeiro, que ele vai dizer o seguinte, que o percentual de multa que está no inciso 1, que é de 75%, do caput desse artigo, será duplicado, ou seja, será dobrado. Então, ele passa a ser 150%. Nos casos previstos no artigo 71, 72, 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 64, independente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, tá? Então, o que acontece? O que é importante? A questão da aplicação da multa de 150%, quando se duplica a multa de ofício, ela segue uma base legal, ou seja, ela tem que estar um ordenamento jurídico que ela determina que tem que se respeitar ou observar, né, as hipóteses previstas no artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 64, ou seja, somente nessas hipóteses é que se aplica a autoridade fiscal aplicar a multa qualificada. Então, qual que diz o artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.506 de 64, tá? Então, ela é bem clara, lembra? O parágrafo primeiro é bem claro. Para você poder aplicar o percentual dobrado da multa de ofício, é somente nos casos previstos no artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502. Então, o que vai falar? Então, artigo 71, quando houver sonegação. Então, quando houver sonegação, deve-se aplicar a multa qualificada, ou seja, a multa dobrada de 150%. Ou seja, o que é sonegação? Então, o que a lei fala? Sonegação é toda ação, omissão dolosa, ou seja, tem que ter dolo, tem que ter intenção de praticar aquela coisa. Lembra a aula de direito penal? Se não é dolo, se houver culpa, não é sonegação, tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária. A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou suas circunstâncias materiais. Então, tem que obedecer o que está disposto na lei. Então, para ser sonegação, tem que estar enquadrado, tem que ter conduta dolosa, no qual você está tentando impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou sua natureza ou circunstâncias materiais. Esses dois, das condições pessoais do contribuinte, sucessivas de afetar a obrigação tributária principal ou crédito tributário correspondente, ou seja, eu utilizo uma terceira pessoa, uma interposta pessoa para praticar aquela ação para não mostrar que eu sou o real contribuinte, mas nesse caso também é sonegação. Então, o artigo 71 é específico, né? No caso de sonegação. Então, no caso de sonegação tem que ter dolo.
tá? Então, vamos guardar muito isso. Então, você para aplicar a multa qualificada, tem que ter dolo, tem que ter vontade, tem que ter intenção de cometer aquela conduta de maneira ilícita. Artigo 72, fraude, ou seja, tem que ter fraude. Então, no caso de sonegação e no caso de fraude, que é toda ação, omissão dolosa, ou seja, o dolo novamente está presente, né, no tipo, né, vamos lembrar das aulas de penal, direito penal, tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da execução tributária principal ou excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. Então, quais são os tipos? Sonegação, fraude e terceiro, conluio, ou seja, é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas visando qualquer dos efeitos do artigo 71 e 72, ou seja, eu uno duas ou mais pessoas para praticar aquela conduta de sonegação ou fraude, e aí é um conluio, então eu posso enquadrar como conluio e aplicar multa qualificada. Então, veja, gente, o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430 é bem claro, só vou aplicar multa qualificada, ou seja, dobrar a multa de 75%, nas hipóteses previstas no artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.506, que vai falar que é no caso de sonegação, ou nos casos de fraude, ou nos casos de conluio. E o que é presente em todos eles? Tem que ter dolo, tem que ter intenção de fazer aquilo, tem que fazer de maneira o ilícito. E o que é importante a gente falar, gente? Não tem simulação. O artigo 406 não fala em simulação. Ah, mas eu posso enquadrar a simulação na sonegação ou na fraude? Pode, mas para você poder tipificar a multa qualificada, a autoridade fiscal tem que deixar muito claro que ou sonegação, ou fraude, ou conluio para fazer a aplicação. Se ela não conseguir comprovar isso, a multa qualificada tem que ser afastada, tá? E aí, o que é importante a gente falar? No caso de planejamento tributário, em multa qualificada, né, o importante é da premissa do planejamento tributário. O planejamento tributário, se a gente for estudar a doutrina, todos vão falar, não, é cinzenta, ou seja, eu não tenho certeza daquilo, eu tenho uma dúvida na interpretação, eu tenho dúvida se aquilo é insumo, eu tenho dúvida se aquilo é ou não apropriado ou não. Então, eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, não há que se falar que é dolo, né? Porque a dolo é aquela questão de intenção de fazer e praticar aquela conduta de maneira ilícita. E aí, vou mais além. O planejamento tributário, sempre nós estudamos, que é o conceito de elisão fiscal, ou seja, é algo que não é ilícito, é baseado na licitude. Eu posso fazer, eu não sou proibido de fazer. E, com base nisso, eu entendo que não se deve aplicar a multa qualificada nas operações que envolvem planejamento tributário. Então, porque eu tenho uma dúvida, eu tenho da interpretação, eu não fiz nada contra a lei não me proíbe de fazer aquela operação, né? Então, por força disso, eu entendo que não se deve aplicar a multa qualificada. Só se aplica a multa qualificada quando houver a comprovação que houve dolo, ou seja, eu realmente quis enganar e montei toda uma estrutura aqui, eu quis esconder minha real intenção, quem é o verdadeiro contribuinte, fiz algo de ilícito, ilegal, então, com base nisso, aí sim se aplica a multa qualificada e a autoridade fiscal tem que comprovar de maneira contundente em relação a isso. E agora a gente vai analisar 3 acordos da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do CARF, que analisaram essa questão envolvendo a multa qualificada no planejamento tributário. E a gente vai verificar que todos esses acordos que acabaram afastando a questão da multa qualificada envolvem a questão de operações de ágio, envolvendo a constituição de empresa veículo, na qual a autoridade fiscal entendeu que era uma operação artificial, portanto, era uma operação simulada, e com base nisso, aplicou-se a multa qualificada. Então, só para a gente poder entender o que é empresa veículo, né? Então, toda operação envolvendo aquisição de investimento com ágio, o que nós temos? Temos de um lado, o vendedor, que controla uma sociedade operacional, nesse nosso exemplo tem uma pessoa física, que controla uma pessoa jurídica, que por sua vez controla outra pessoa jurídica, B, que essa é a empresa operacional. Essa é a empresa no qual o comprador C quer comprar, então ele vai querer comprar aquela sociedade e vai querer, né, e vai reconhecer um ágio na aquisição do investimento, porque o patrimônio dessa empresa está inferior ao valor do preço de aquisição,
e por força disso, ele vai reconhecer o ágio, esse ágio, né, vai amortizar e vai se tornar uma despesa dedutível. Então, o que vai acontecer? Qual que é o objetivo do vendedor? Vai vender a sociedade. E ele vai procurar uma estrutura para poder minimizar o impacto tributário e reduzir ou diferir a tributação do ganho de capital. Por sua vez, o comprador, ele vai fazer aquisição com investimento com ágio, depois vai querer incorporar esse investimento para transformar esse ágio em uma despesa dedutível, com base no artigo 7º e 8º da Lei 9.532, e hoje com a Lei 12.973, alterada pela Lei 12.973 de 2014. Então, o que muitos contribuintes fizeram para poder fazer isso? Porque se ele comprar direto, o que vai acontecer? A empresa operacional, né, B, vai para baixo de C, né, e às vezes não há interesse de que B seja incorporado, porque ele tem marca, tem nome, tem uma razão social, tem um caráter fiscal, e se ele fizer a incorporação, vai se perder. Então, não há interesse da empresa fazer aquilo, né? Então, ela veio para o Brasil para poder crescer, ela quer manter aquela marca, quer manter aquele investimento. Então, para poder viabilizar a amortização desse ágio, o que muitas empresas fazem? Né? A empresa compradora, ela capitaliza uma empresa por recursos, uma new company ou uma empresa existente, que a gente chama de cash company. Por que cash company? Ela vai ter o caixa para fazer a aquisição do investimento. Essa empresa, ela faz a aquisição do investimento, né? Ela compra a sociedade B da pessoa jurídica A, né? Vai fazer a compra desse investimento, B vai passar a ser controlada pela New Company ou pela Cash Company, né? A New Company vai reconhecer o ágio na aquisição desse investimento, e se ela não fizer nada, esse ágio, quando amortizado, não é uma despesa dedutível. Então, para que esse ágio se torne uma despesa dedutível, o que vai acontecer? A empresa B faz a incorporação da New Company, de maneira que o ágio passa a ser reconhecido na empresa B como um goodwill, hoje, mas antigamente como um ativo diferido, e ele passa a deduzir essa despesa razão de 60 avos. Tá? Então, a constituição dessa New Company, ou dessa Cash Company, é que se denominou empresa veículo, né? Porque alguns falam que é uma empresa de passagem, é uma empresa que ela foi constituída somente para fazer aquisição e depois ela ser incorporada. Então, na visão da autoridade fiscal, essa empresa veículo seria uma empresa que ela só tem como única e exclusividade finalidade fazer a aquisição de investimento e transformar o ágio em despesa dedutível. Então, ela é efêmera, ela tem uma duração de curto espaço de tempo. E, por força disso, eles entendem que uma operação seria artificial, seria uma operação simulada, e, por força disso, se aplica a qualificação da multa. Aí, vamos parar para pensar, será que isso realmente é verdade? Será que eu estou fazendo essa empresa só para enganar? Há uma simulação nessa operação? Há algo contra a lei? Entendo que não, né? O máximo pode ser que, vamos falar, há um abuso da estrutura. Mas sabe o que é um abuso? Não é uma vedação legal. Se assim fosse, a lei deveria deixar bem claro, acho que não pode fazer empresa veículo, né? Porque ela é inadequada. Mas eu não vejo problema. Eu acho que é uma opção do contribuinte em relação a isso. E com base nisso, essas empresas de veículos, nas operações de ágio, são objeto de questionamento, são objeto de autuações fiscais. Aí nós temos esse acordo, que foi julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 8 de setembro de 2021, relatoria do conselheiro Fernando Brasil de Ribeiro Pinto. Esse caso, ele teve um desdobramento, que o mérito foi julgado, só que houve um recurso especial para voltar ao julgamento, porque a questão da multa qualificada não foi julgada pela turma baixa. Então, voltou para julgamento com a turma baixa e depois subiu de novo para a Câmara Superior. Tá? Então, neste caso, o que a Câmara Superior entendeu em relação à multa qualificada? Na constituição de uma empresa e veículo para poder fazer a questão de investimento e posteriormente ser incorporada. O que ele fala? Multa de ofício, em decorrência de sonegação, fraude ou conluio, abuso de direito, fraude à lei, institutos civis, impossibilidade de qualificação da multa. Lembra que a gente falou? Artigo 44, inciso 1, parágrafo 1º, junto com artigo 71, 72, 73 da Lei 4.506 de 64. Então, não havendo comprovação da ocorrência da sonegação, fraude ou conluio, e sonegação, eu vou falar, a lei não fala, sonegação, fraude ou conluio, não se fala em simulação, mas sonegação,
não se fala em simulação, não sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso do direito quanto a fraude à lei são instituídos previstos na lei civil, com característica própria, mas não foram eleitos pelo julgado tributário como razão para a aplicação da penalidade. Tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, nesse caso entenderam que era abusivo, que houve um abuso do contribuinte em fazer aquela reestruturação societária, não resta caracterizado dolo apto a incidir a qualificação da penalidade, normalmente quando não há ocultação de prática e da intenção final do negócio levado a efeito. Verdade, porque quando eu faço a constituição dessa empresa veículo, ela é registrada, ela tem CNPJ, a própria Receita reconhece que ela é válida, né, os balanços são publicados, a operação ela não é sigilosa, ela é pública, então não há por que se falar em dolo nesse caso. Então, nesse caso, por maioria de votos, né, o CARF entendeu que não era o caso de aplicação da multa qualificada. Então, o que é importante a gente sair desse acordo, gente? Tem que tipificar muito bem, a autoridade fiscal tem que realmente comprovar que houve sonegação, fraude ou conluio para poder manter a qualificação dessa multa ou fundamentar o ato de infração, né, com qualificação de multa. Aí, né, o que é importante a gente falar, né, desse acordo, né, que a criação de empresa de veículo para adquirir investimento posterior em comparação para a manutenção da despesa com arte, né, como eu passei para vocês, né, sobre a multa qualificada, a fiscalização concluída com a operação montada pelo grupo, a qual houve a utilização de empresa de veículo, né, não teve motivação econômica negocial, teve por único propósito receber o ágio pago pela empresa estrangeira. Né? Então, esse é o fundamento que as autoridades fiscais utilizam para poder fundamentar o auto e a visão de alguns conselheiros da Fazenda. Mas a Câmara Superior de Recursos Fiscais, da primeira turma, da primeira sessão, acabou afastando este entendimento. Aí nós temos dois casos que foram julgados no mesmo dia, envolvendo também empresa veículo, da relatoria do conselheiro Caio César Nada Quintela, que vão nessa mesma linha. Tá? Então, esse é o primeiro caso, né? Acordo número 91.005.876, né, que fala que multa qualificada, adoção de empresa e veículo na estrutura da questão de investimento, acusação de fato e proposta negocial, grupo econômico, como réu adquirente, improcedência do fundamento da pena, incorrência da simulação, fraude, sonegação, conluio e redução da sanção aplicada. Também é afastado por maioria de votos a qualificação da multa. Né? Então, aqui que a emenda fala, a dedução devida de despende com ágio não se confunde com prática dolosa ou ilícita, que autoriza a aplicação de multa qualificada, previsto no parágrafo do artigo 44. Lembra que a gente já falou isso no começo dessa aula. Ainda que prevalecendo a glosa, não sendo demonstrada e comprovada a prática de fraude, sonegação polui, nas transações que geraram despejo com sobrepeso, deve ser aplicada a monta ordinária da multa de efeito de 75%. Ou seja, tem que comprovar que houve dolo, tem que comprovar que houve fraude, tem que comprovar que houve sonegação e tem que comprovar que houve conluio, ou seja, comprador e vendedor, né, combinaram de fazer algo inadequado, algo doloso, ilícito, praticaram aquela conduta e há comprovação que há a prática dessa conduta, então se justifica a qualificação da multa. O simples emprego de companhias holdings no setor de aquisição de investimento, mesmo que em oportunidade específica de viabilizar para um compra de participações societárias, outro lado de veículo, não basta para caracterizar simulação, fraude, intuito, tampouco qualquer outro ilícito. Né? A figura de origem estrangeira da ausência de propósito negocial dentro da narrativa de contribuinte praticou determinado negócio jurídico, visando exclusivamente para ter vantagem tributária, não se configura nenhuma das hipóteses legais da simulação de fraude, conforme a devida constatação de direito civil. Ou seja, tem que pegar o conceito de direito civil para poder dizer sobre fraude e sonegação. Não conluio. Nem pode se acomodar as previsões do artigo 71, 72, 3 da Lei 402, 64. Então, neste caso também, a exemplo do acordo anterior, que eu citei do Conselho Fernando do Brasil, a Câmara Superior, por maioria de votos, também afastou a aplicação de multa qualificada, entendendo que a Constituição de empresa de veículo não se configura conduta dolosa e não é sonegação, fraude, conluio, previsto no artigo 456 e 64. Aí nós temos esse outro acordo também, o julgamento é igual, no caso semelhante ao caso anterior, e foi julgado na mesma data, tá? Então, esse é o acordo 91.005.872, cujo relator também é o conselheiro Caio César Nara Quintela, que vai na mesma linha, ou seja, empresa veículo foi constituída, não há problema fazer isso, é perfil da lei, não é proibido, não há
tipificação, enquadramento no artigo 71, 72, 73 da Lei 4.56 e 64. Tá? Então, o que é importante a gente concluir aqui nesse tema? Aplicação de multa qualificada nas operações de planejamento tributário. Tem que a autoridade fiscal comprovar que houve sonegação, fraude ou conluio, que são condutas dolosas previstas no artigo 71, 72 e 73 da Lei 416. O autorista fiscal não pode colocar argumentos genéricos, não pode simplesmente presumir a ocorrência dessas condutas que estão tipificadas na lei. Tá? Simulação está tipificada? Não. Então, ele tem que enquadrar a simulação como fraude, sonegação ou conluio. Então, com isso, eu concluo a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, inscreve no canal, ative as notificações, né? E compartilhe esse vídeo. E vejo vocês na próxima videoaula. Obrigado. Até a próxima.